Audio Jungle. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar acadêmico, né? Quem tem a licença CWS, quem está utilizando as licenças do MATLAB na academia. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Aqui comigo tem o Bruno, da parte de marketing, para dar um suporte para a gente. Também tem a Fernanda, a minha companheira aqui de setor, da engenharia. Eles vão estar ajudando a responder as dúvidas que irão aparecer durante a apresentação. E hoje, como né, vocês sabem, falaremos um pouco de sistemas mecatrônicos com Simscape. É muito utilizado a ferramenta Simscape, né? Na verdade, ela é uma biblioteca adquirida à parte para colocar no Simulink, que trabalha aí com sistemas mecânicos. Então, indústrias, grande parte da academia envolvida assim com projetos, né, de controle, de robótica, parte eletrônica, mecatrônica, mecânica também, utiliza bastante essa ferramenta, ela é bastante útil. Espero aí que esse webinar agregue aí, valor para a gente aqui. Então vamos para a nossa agenda de hoje. Vamos falar um pouquinho aqui do Simscape, né? Através da modelagem de um atuador eletromecânico. Então aqui foi dividido em 4 tópicos o exemplo, a demo preparada no MATLAB, ou seja, primeiro vamos ver vamos projetar um sistema mecatrônico com uma massa qualquer, né, e verificar os resultados, e depois iremos substituir por um aileron, tá, que é como se fosse, como posso dizer, aquela parte que está na asa do avião, tá, que é responsável pelo controle do avião, pela movimentação, pela inclinação do avião, né? Dos aviões comerciais, aqueles particulares também. É como se fossem os flaps, né? Então, vamos mostrar essa modelagem também. Lembrando que o Aileron ele foi desenvolvido no SolidWorks, se eu não me engano, foi algum software de CAD, e aí trouxemos aqui para dentro do Simscape, né? Isso é uma das funcionalidades legais do Simscape, ou seja, eu trazer, importar dados, desenhos feitos em CAD para dentro do ambiente MATLAB Simulink, e aí fazer toda a parte dinâmica, né, do sistema, ou seja, como ele se comporta, né? Ou seja, no CAD eu faço a minha visualização, tá? E quando eu trago para o MATLAB Simulink, eu quero já implementar, testar, verificar a parte dinâmica do sistema, se está funcionando aquilo que eu projetei no CAD. Então, é bem utilizada essa ferramenta de importação do Simscape. Então, esses serão os 2 exemplos que veremos aqui no webinar. E depois daremos aí um espaço para dúvidas e perguntas que, porventura, aparecerem aqui durante a nossa apresentação, tá bom? Então, não se preocupe que vai ter aí um espaço reservado para vocês também participarem. Então, primeiramente, começaremos modelando um atuador eletromecânico, utilizando-se das funcionalidades da família Simscape. Dentro da família Simscape, se eu não me engano, deve haver aí uns 4 produtos, né? Tem o Simscape Fluids, o Simscape Electrical, tem o Simscape Multibody também. Então, são famílias, são produtos, tá, que eu consigo eu adquiro separado e consigo integrá-los aí à biblioteca do Simulink. Tá? Então, ela funciona dentro do Simulink, dentro do ambiente Simulink, esta família Simscape. Então, o modelo consiste de um motor DC, que ele vai conduzir aí um parafuso, tá? Que se chama aqui lead screw, através de uma engrenagem helicoidal,
tá aqui lá no desenho, como vocês podem ver aí na figura, tá como worm gear. E este parafuso se estende e se contrai por meio desta engrenagem, ou seja, dentro desta engrenagem tem esse movimento aí de ida e vinda deste parafuso. Então aqui o motor DC ele é controlado por um servomotor amplificador, tá? Como vocês veem aí na nossa ilustração da apresentação. O nosso objetivo aqui neste modelo é determinar o tamanho requerido dos atuadores, ou seja, dimensionar os atuadores nesse sistema mecatrônico. Tá? Então, vamos fazer toda essa modelagem no Simscape dos modelos elétricos e mecânicos. Então, isso que mais um ponto positivo aí do MATLAB Simulink. Eu vou fazer tudo dentro do mesmo ambiente, né? Essa modelagem de sistemas elétricos e de sistemas mecânicos. Não preciso ir para um outro software, para uma outra plataforma. Eu faço tudo dentro do ambiente Simscape. Então, qual vai ser as nossas ferramentas, né, para a gente chegar nessa modelagem, né? O que a gente vai fazer, né? Então, inicialmente, vamos desenvolver aí um modelo com uma massa qualquer, como já havia falado para vocês, né, para verificar o funcionamento desses atuadores, né, para validar o funcionamento, e logo após substituiremos essa massa por um aileron. Tá? Então, como eu disse para vocês, é aquela parte lá móvel responsável pelo controle do avião. Um dos componentes responsáveis pelo controle do avião. E verificaremos novamente como se comportarão esses atuadores. Então, projetamos o sistema com uma massa qualquer, tiramos a massa, colocamos os aileron e aí verificamos de novo o modelo se está tudo ok, né, se ele atende o resultado esperado e as nossas expectativas. Então, aqui está uma representação do aileron. Esta parte central, que vocês veem aqui, onde mechanical, esta parte ela foi projetada no CAD, tá? Então, foi esta parte que eu trouxe aqui para minha ferramenta. Inclusive, já tem até lá o desenho gráfico, né, da minha ferramenta. Então, uma simples pincelada aqui. Os ailerons são partes mecânicas e móveis, localizados nas asas de aviões, é como se fosse aqueles flaps, que controlam o movimento de rolamento dos mesmos, né? Aquele movimento de inclinação, tá? Então, é isso que a gente vai... são eles que nós verificaremos aí como eles estão se comportando, se realmente os atuadores foram bem dimensionados para suportar aí o aileron, né, o peso deles. Então, vamos fazer tudo isso no Simscape. Então, antes de mais nada, aqui, o que eu precisei para fazer este modelo, né? Quais foram os blocos utilizados aqui? Então, teve o bloco de solver, que é o meu primeiro bloco aqui, o solver configuration. Então, é ele que vai fazer, que vai atuar, como eu posso dizer, ele que vai transformar, né, todas essas equações matemáticas do sistema para fazer a simulação física, tá, desse mesmo sistema, né? Então, é ele que vai gerar todos os cálculos, as condições, para eu estar visualizando aí o comportamento do meu sistema. Então, se tem o bloco de solver, eu não consigo executar o modelo Simscape, tá? Justamente por isso que eu preciso de alguém que faça toda essa parte aí, nessa conversão da matemática para o nosso mundo físico, referente aí aos componentes utilizados no meu sistema. Depois vamos ter aqui também os blocos ali embaixo, os blocos de referência. Tem outro aqui também da parte mecânica do meu sistema. Notem que cada sistema no Simscape é representado por uma cor, ou seja, a parte elétrica, eletrônica em azul, a parte mecânica em verde, tá? Como se fosse uma legenda já própria da ferramenta. São cores já padrões pré-definidas pelo desenvolvedor do software.
até para facilitar, né, a nossa visualização, localizar mais facilmente o sistema ou um componente dentro desse sistema. Então, é muito legal a gente tá observando aí esses pontos, né, essas facilidades para o usuário. Então, depois desses blocos de referência, a gente tem aqui um bloco de fonte de tensão DC também, que a gente vai utilizar. Tá? Ele está aqui, ó, tá um bloco de tensão. O bloco para girar aí, o PWM, né, que ele vai regular a tensão que será entregue à carga, desculpem, que é este bloco aqui em cima. O bloco de ponte H para controle de direção do motor DC, que é este bloquinho aqui. O legal no Simscape é que esses blocos, igual no Simulink, já estão todos prontos, tá? Eu não preciso fazer nenhum desenvolvimento, nenhum projeto a mais, tá? Então, eles já estão tudo prontos na biblioteca. A única coisa que eu posso customizar são os valores das variáveis destes blocos, tá? Mas de resto, ele já tem um valor padrão, eles já estão todos prontos, é só utilizá-los no modelo. Depois eu vou ter o bloco referente ao motor DC, que é esta parte aqui, tá? O bloco referente à engrenagem e à roda e eixo, tá? Que são esses dois últimos blocos. E como eu disse, eu quero, num primeiro momento, fazer todo esse controle aqui, vamos dizer assim, né? Em cima de uma massa qualquer, tá? Então, eu vou especificar quais são as medidas aí, né? Os parâmetros dessa massa e vou executar o meu sistema em cima delas para ver como está agindo aí os meus atuadores. Então, essa diferença desse modelo que nós veremos e da segunda demo aí, MATLAB, que veremos mais para frente. Então, vamos avançar um pouquinho. Esses daqui são os resultados esperados, né, da massa. A minha força aplicada está representada no gráfico acima, no primeiro gráfico. Abaixo aí também eu tenho a velocidade, né, que eu quero que vai ser aplicada aí na massa. Então, são esses aí os resultados esperados do primeiro modelo. O segundo, agora sim, notem, né, que eu substituí a massa pelos ailerons, ou seja, por aquele componente já físico desenvolvido no Simscape, eu coloquei no lugar da massa, para aí sim a gente verificar como vai atuar aqueles componentes em cima do aileron, né? Não em cima da massa, se foi suficiente o dimensionamento, se está tudo ok. O modelo em si, né, ou seja, daqui para trás, é o mesmo, são os mesmos blocos que eu utilizei, né? Ou seja, o solver, os blocos de engrenagem, de motor, a ponte H, não tem diferença, né? Lembrando que a parte mecânica do sistema é o que está em verde e a parte elétrica é a que está na cor em azul, tá? Então é legal aí de a gente sempre observar essa legenda para ficar mais fácil de visualizarmos aí o nosso sistema. Então vamos para o próximo exemplo. Este daqui é a representação, tá, do Simscape do Aileron. Eu trouxe aqui este modelo, né, eu importei para dentro do MATLAB este modelo feito em CAD, via essa ferramenta, Mechanics Explorer. Na verdade, ela está dentro do Simscape Multibody, ele que vai trabalhar aí com desenhos de software CAD, vai trazer tudo para cá, para aí sim para ver a dinâmica do sistema, ou seja, o que eu projetei no CAD e como ele vai se comportar. Então, essa ferramenta nada mais é do que a que fará a importação dos meus desenhos. E aí sim chegou o exemplo, né? Então eu vou executar aqui para vocês. Então até aqui não tem muita diferença, né, do que a gente vê habitualmente.
Este é o ambiente do Simulink, né? Então ali está as bibliotecas, está a parte aí de execução, a parte de análise também dos meus resultados está logo logo aqui em cima. Deixa eu apontar aqui para vocês. Né? Então toda a parte de visualização, a de simulação, ajusto aqui o meu tempo e aqui também tem outros aplicativos que auxiliam a modelagem e simulação do meu sistema. Notem que este primeiro bloco é o bloco do Aileron, tá? Eu já importei ele para cá. E agora eu começo a modelagem do meu sistema com aqueles componentes mencionados, ou seja, estou colocando aqui a fonte DC, o meu controlador PWM, eles já aparecem, né, na cor azul, que é a parte, refere-se à parte elétrica do meu sistema. A minha referência também eu estou colocando aqui no meu sistema. A ponte H. Notem que eu não estou abrindo a biblioteca. Se eu quisesse, eu poderia abrir, né, essa parte aqui de Library Browser. Porém, tem uma outra forma de eu pegar os componentes da biblioteca, digitando só com as iniciais já aparece aí uma listinha dos componentes, e aí eu seleciono e trago para o meu ambiente aquilo, né, que eu quero aí trabalhar. Então é um jeito mais fácil. Vamos pegar o próximo componente, que é a massa. Desculpe, a massa não, né? A parte é a referência, né, da parte mecânica, ou seja, eu preciso fechar também o meu sistema na parte mecânica, senão ele não executa. O gearbox, a parte do parafuso, né, que vai ser conectado aí nas massas. Agora sim eu vou pegar a massa, um modelo de massa qualquer. Eu trouxe também para o meu ambiente o bloco de solver, né, para que ele faça todo aquele algoritmo, todos aqueles cálculos matemáticos, para que seja possível a minha simulação física desse sistema. Por enquanto, só estou colocando os componentes na tela, e aí nós faremos aí a conexão entre eles. O bloco de solver sempre ligado no início do sistema. Ligando o PWM na ponte H, depois vamos ligar aqui no motor, DC. Então aqui não tem muito segredo, né? O ambiente do Simscape dentro do Simulink também é muito assim, tem essa facilidade de utilização, né? Só conexão entre blocos. Isso é feito já de uma forma mais dinâmica no meu sistema.
embora o bloquinho referente ao aileron esteja aqui no modelo, porém ele não está conectado ainda. Vou executar primeiro com a massa aqui, depois eu excluo esse bloquinho de massa e conecto o aileron para ver o comportamento do meu sistema. Vou mostrar o nome dos blocos também para ficar mais fácil a localização. Bloco DC, tem o bloco do solver. A ponte H, o controlador PWM, então aqui tudo mais intuitivo de se trabalhar, né, nesse ambiente. Então, basicamente, o primeiro exemplo é esse, né? Ou seja, já montei aí os atuadores, né? O sistema, tanto a parte elétrica, a parte mecânica, e eu quero que seja que eles atuem, né, naquela massa lá no final do sistema. Antes de eu colocar na simulação, eu vou fazer alguns ajustes de parâmetros. Então, lembrando que os blocos já vêm todos prontos, a única coisa que eu faço é só, né, se eu quiser, ajustar os parâmetros de acordo com o que eu necessito para o meu sistema. Então, não tem muito segredo aqui também. Esta parte aqui em Setup é onde que nós fazemos todo aquele ajuste referentes à simulação do modelo, né, como que eu quero que ele seja simulado, dos solvers. Aqui a parte do Simscape, eu consigo também alterar e como será visualizado os resultados finais. Eu vou pedir para ele abrir também o meu visualizador depois da simulação. E a gente aplica as alterações. Faltou uma conexão aqui, né, que é a referência aí do PWM. Então aí o nosso sistema já está pronto, já está com os parâmetros necessários. Já ajustamos também a opção de modelagem. E também aqui a opção dentro do PWM também tem algumas coisinhas para ajustar. Para facilitar a visualização também, né, dos resultados. Por fim, executamos o modelo. E aqui a gente vê os resultados, né? Então, a massa, tá, que são os resultados que eu tinha lá referente aos esperados, né? Ou seja, a força que foi aplicada, a velocidade que ela atingiu aí durante o intervalo de tempo de 10 segundos. Tá? Então, é o esperado que eu já queria para o meu sistema.
Eu tenho várias opções, né, para ajustar parâmetros, para ajustar configurações, para facilitar aí a vida do usuário, né, para ficar tudo mais claro, mais limpo. Agora sim, vou substituir pelo Aileron, né, escolher a massa, o bloquinho de massa, a gente vai pegar o bloco do correspondente ao Aileron, que é o outro componente que a gente quer verificar o comportamento. Toda aquela parte que eu fiz no CAD, né, então está representada naquele último bloco. Aí vou colocar novamente para execução. Aqui também segue os mesmos passos do exemplo anterior com a massa. E aqui está ele atuando, né? Como o meu sistema está funcionando, está sendo simulado pelo o Simscape. Então vamos só expandir um pouquinho mais. Eu tenho várias formas de verificar aqui o meu componente, tá? Tenho várias perspectivas. E também eu tenho opções aqui de configurar, né, para uma melhor visualização. Tá, então aqui eu consigo simular. Então aqui eu estou vendo como o meu sistema está atuando no aileron localizado nas asas de um avião. Eu vou alterar mais alguns parâmetros, porque, como vocês viram, né, ele ficou como se fosse, não tivesse força suficiente, né, para estar sendo feito o movimento, tá? Então eu vou aumentar alguns parâmetros aqui, ajustar, para ver se ele fica, se ele tem força suficiente, né? Eu não quero que ele fica como se fosse pendendo, né? Como se fosse um movimento para baixo, né? Então eu quero que ele tenha força suficiente. Agora sim, tá vendo, pessoal? Tá? Ele não está mais fazendo aquele movimento brusco, né? De cima abaixo, cima abaixo. Parece que não tenho força para empurrá-lo, né? Tá? Então, agora sim eu tenho a força aplicada para ele ir em direção ao eixo X, né? X negativo. Desculpem, Y negativo. E agora eu vou querer que ele faça um movimento contrário, né? Então, primeiro eu ajustei para ele ter força suficiente para ser empurrado para baixo. Agora eu quero empurrá-lo na outra direção, que é para cima. Então, aqui eu fiz alguns ajustes nos parâmetros aqui do meu eixo. Então, vamos lá. Vamos pedir para executar de novo. Nota que eu estou simulando tudo dentro, né, do ambiente Simscape. Nessa tela aqui mesmo ele já consegue fazer a simulação do meu desenho. Agora sim está a força suficiente que ele tem aí para empurrar o aileron para cima, ou seja, aí já mudaria, né, a inclinação aí do avião.
ou para baixo ou para cima. Diferente de quando eu já troquei só as massas e não fiz esses ajustes, né? Ele não tinha essa força aí para... você viu que até é como se fosse... parecia um pêndulo, né? O aileron, ele ficava balançando aí, parece que não tinha nada atuando sobre ele. Foi só aumentar a força do meu sistema, que agora sim ele consegue atuar nos aileron de forma mais precisa, né? Da forma que eu quero. Tá, então, pessoal, a demo seria essa, que é a demo do MATLAB. Assim, só os pontos aqui, né, para a gente fixar bem, que o Simscape é uma biblioteca dentro do Simulink, toda aquela família Simscape, onde eu faço modelagem físicas, foi o que eu fiz aqui, né, ou seja, eu trabalhei com componentes físicos reais, eu trabalhei com unidades medidas, representando força, representando as próprias dimensões aí das minhas peças, dos meus componentes, enquanto que o Simulink já é mais para dinâmica, né? Ou seja, eu quero verificar a equação matemática do modelo qualquer, então eu quero só verificar a dinâmica deste modelo, se aquela equação matemática é válida, aí eu utilizo o Simulink. Porém, aqui eu queria algo mais complexo, né? Eu queria realmente a representação física do meu sistema, então aí eu optei pela biblioteca do Simscape que está dentro do Simulink. Utilizei também um desenho de CAD representando a parte aí do aileron do avião. Trouxe para o meu Simscape e aí todo aquele conjunto que eu tinha, né, que eu produzi que eu modelei, aquele sistema mecatrônico, eu queria que ele atuasse aí no aileron, né? Primeiro na massa, depois no aileron. E deu certo, né? Ele atingiu aí o resultado esperado. Notem também que eu vou modelando, ajustando o meu sistema conforme a simulação, ou seja, não adiantou eu apenas trocar e utilizar o mesmo parâmetro que eu utilizei quando tinha uma massa lá, né? Eu tive que simular e ver que eu percebi que não tinha força suficiente no meu sistema para ele movimentar o aileron, né? Como se ele tivesse ligado a nada, não tivesse nada atuando nele. Então aí eu fiz de novo a simulação, eu fiz de novo a simulação. Antes eu alterei os parâmetros e aí sim eu consegui que o meu sistema atuasse de forma desejada no meu sistema, tá? Então é aí que entra um pouquinho também daquele conceito de Model-Based Design, ou seja, eu não precisei aqui partir para um modelo físico deste componente do avião para estar um protótipo físico, né, em campo para estar testando realmente se aquele meu sistema projetado vai funcionar corretamente. Não, eu fiz tudo dentro do Simscape, validei tudo dentro do Simscape de forma rápida, vi que não deu certo, alterei os meus parâmetros e simulei de novo, tá? Então, quando eu falo do ambiente Simulink, ele trabalha sob essa forma, né? Sob o conceito de Model-Based Design, ou seja, tudo gira, né? Todas as fases do meu projeto giram em torno de um modelo central, que é virtual, e aí eu só vou fazendo os meus ajustes, os meus testes, né? Eu vou verificando os meus requisitos de forma constante, né? Sem precisar ir partir para um modelo físico, ir para campo e fazer o teste, né? Eu testo tudo dentro do meu software. Então, é um conceito aí muito legal de a gente aplicar aí, né, para quem trabalha muito nessa parte de engenharia, para ter economia de custo, economia de tempo, justamente por utilizar um modelo virtual. Então, aí no próximo slide aqui, alguns pontos importantes vistos, né, que foi a modelagem do sistema elétrico. Vocês viram que eu tinha componentes já elétricos, que eu só arrastei lá para o meu diagrama central. Modelagem de sistema mecânico, eu fiz tudo dentro de uma planta só, não precisei partir para um outro software, para uma outra plataforma.
Daí eu, partindo disso, uma vez que eu fiz a modelagem do sistema, eu quis validá-lo, né? Como ele vai, ele será aplicado, será que ele está funcionando? Para isso, eu utilizei uma massa, depois o aileron do avião, e vimos aí os resultados finais e visualização do sistema, ou seja, aqueles gráficos, né, da força e da velocidade sendo aplicadas aí no aileron, desculpem, na massa, e o aileron funcionando, né, indo para cima e para baixo, se movimentando aí no eixo Y, é, certificando que sim, o meu sistema estava foi suficiente, né, os parâmetros que eu coloquei para fazê-lo movimentar. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Chegamos na parte de dúvidas e perguntas. Então, quem tiver qualquer consideração, qualquer questão, pode perguntar para a gente, que agora a gente responderá para vocês. Vai ficar assim, então, Aurélio, disponível também o nosso vídeo, tá? Nos nossos canais de acesso, dá um pincade lá no YouTube, e aí lá se pode rever de novo a apresentação, né? Rever o vídeo com a demo, que trata-se aí da família Simscape, tá bom?
Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos, tá? E mais um webinar nosso. Peço para que fiquem atentos nos nossos canais, no YouTube, nas redes sociais, sobre os próximos webinars que preparados para vocês, tá? E a gente espera aí vocês nas próximas apresentações. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.